desembarcar sim. Elas estavam careca ou com o cabelo muito curtinho. E usaram turbantes, que aparece aqui, né? Algumas mulheres usando turbantes, para disfarçar a careca. As mulheres do Brasil que estavam fascinadas com a chegada da corte, era a primeira vez que isso acontecia em 300 anos de colonização, acharam que o uso de turbantes era a última moda na Europa. E também passaram a usar turbantes durante algumas semanas ou durante alguns meses. Esse é um episódio muito curioso, muito pitoresco, mas ele é muito simbólico a respeito do que aconteceria no Brasil nos 13 anos seguintes. Porque o Brasil, com a chegada da corte, mudaria não apenas no aspecto administrativo, institucional, com a criação de instituições como a Escola de Medicina, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a imprensa régia, a justiça brasileira. Ele mudaria em tudo. Mudaria na moda, como sinaliza essa história. Mudaria na ciência, com a chegada de missões científicas que percorreriam o Brasil fazendo inventários de botânica, de geologia, de topografia, de tipos humanos, como Saint-Hilaire, que é um famoso botânico francês que percorre o Brasil inteiro. Uma outra missão que chega em 1817, de Márcio Spix, dois naturalistas bávaros. Missões artísticas como a do Debré e do Tonet, que chegam ao Brasil com a missão de descrever que local misterioso e proibido era esse. Até a chegada da corte havia muita lenda a respeito do Brasil. O Brasil era o último local do planeta proibido para estrangeiros. Ninguém entrava aqui, só os portugueses e os escravos de forma cativa. Então se falava muito a respeito do Eldorado, de grandes riquezas do subsolo, de tipos exóticos, de paisagens exóticas, de animais e uma fauna diferente. Quando o Dom João chega, e junto com ele chegam os estrangeiros, as missões diplomáticas, missões artísticas, culturais, todo mundo chega no Brasil com a obrigação de descrever para os outros que ficavam na Europa, nos Estados Unidos, que lugar misterioso é esse. Então esse é um período muito bem documentado da história do Brasil em função dessa necessidade de decifrar esse local misterioso e proibido que era o Brasil até então. Mas antes de falar das mudanças, eu gostaria de falar o que era o Brasil de 200 anos atrás. Que lugar é esse que a corte do Dom João encontra ao chegar a Salvador no dia 22 de janeiro de 1808 e depois de 5 semanas na Bahia, chegaram ao Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. Que lugar era esse? Bem, algumas coisas importantes que a gente precisa destacar a respeito do Brasil. Primeiro, a bem-sucedida ocupação territorial do Brasil, da América Portuguesa, né? Como era chamado o Brasil naquela época. O que os portugueses fizeram nos 300 primeiros anos da colonização? Eles atropelaram o Tratado de Tordesilhas. Alguém sabe o que é o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi uma partição, uma divisão que o Papa fez logo depois do descobrimento do Brasil e dividiu o mundo em dois. Uma metade ficou para Portugal e a outra metade ficou para a Espanha. E a linha que dividia o mundo em dois passava pelo meio do Brasil. Começava em Belém do Pará e ia até Laguna, aqui em Santa Catarina. A parte leste, próxima do oceano, litorânea, era de Portugal. A parte oeste, do interior, ficava com a Espanha. O que os portugueses fizeram nos primeiros 300 anos? Eles se valeram da vocação geográfica desse território, dos rios que conduziam ao interior do continente, e atropelaram o Tratado de Tordesilhas nas grandes bandeiras, nas incursões para o interior, para capturar índios, para escravidão, para achar ouro, esmeraldas, diamantes. Então o Brasil, 200 anos atrás, ele já era mais ou menos o que ele é hoje em termos territoriais, com algumas exceções. O estado do Acre, que seria incorporado ao Brasil em 1902, 1903, pelo Barão do Rio Branco, comprado da Bolívia. A província Cisplatina, que ganharia a independência em 1827, como o Uruguai. E um pedacinho da fronteira, aqui no oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que mudaria de lado depois da Guerra do Paraguai. Mas o Brasil era mais ou menos o que ele é hoje em termos territoriais. Apesar disso, as províncias eram isoladas e rivais entre si. Havia pouquíssima comunicação entre o Grão-Pará, Maranhão, Belém, Maranhão, Piauí, a Bahia, o Recife, Pernambuco e o sul e sudeste do país. Até porque, por um regime de ventos e correntes marítimas, era muito mais fácil você ir e voltar de Lisboa a partir de Belém ou de São Luís do Maranhão do que ir ao Rio de Janeiro. Essa navegação costeira
no litoral brasileiro só se estabelece depois da navegação a vapor, já quase meados do século XIX. Então, as províncias eram isoladas, rivais entre si, havia uma grande precariedade na saúde, no saneamento. Por exemplo, um tipo muito comum no Rio de Janeiro, quando a corte chegou, eram os tigres. O que eram os tigres? Eram centenas de escravos que recolhiam as fezes e a urina acumulados durante a noite, percorrendo as ruas, de casa em casa, com grandes tonéis amarrados às costas, com tiras de couro, para levar esses dejetos ao mar. Não tinha esgoto naquela época, evidentemente. Então as pessoas faziam as suas necessidades em pinicos, que eram despejados nesses tonéis, e os escravos levavam para o mar. No percurso, parte desse conteúdo ia caindo na pele dos escravos. E quem estudou química sabe que isso basicamente é amônia e ureia. Com o tempo, a ação da amônia e ureia ia descolorindo a parte da pele do escravo que ficava descoberta, que não estava protegida pela tira de couro. A outra parte permanecia negra. Então eles eram tigrados, eles eram listrados. E o Gilberto Freire, que é um sociólogo pernambucano, diz que a quantidade de mão de obra escrava que fazia esse trabalho era tão grande, tão barata, que isso retardou em muitas décadas as obras de saneamento básico nas cidades litorâneas brasileiras. Porque do ponto de vista da elite branca, que era dona dos escravos, era muito mais barato usar os escravos para fazer esse trabalho do que abrir valetas e colocar manilhas e tubulações para fazer obras de infraestrutura. Isso era o Brasil de 200 anos atrás, um local bastante... Havia muito analfabetismo, mais de 90% da população era analfabeta, ou seja, de cada 10 brasileiros, só um sabia ler e escrever. Havia muita pobreza e o fenômeno da escravidão. De cada 3 brasileiros, um era escravo. O Brasil tinha cerca de 4 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, e os escravos somavam 1.200.000, 1.300.000 pessoas. O outro brasileiro, ou seja, de cada 3, 2, um era escravo, o outro era mulato, mestiço, índio, uma população analfabeta, pobre, carente de tudo e completamente à margem de qualquer oportunidade nesse final de período colonial brasileiro. Havia muito medo no Brasil, medo de uma rebelião escrava que pudesse trucidar os brancos. Isso tinha acontecido no Haiti no final do século XIX. Houve uma rebelião escrava e os brancos foram degolados no meio da rua. Então era um clima de muito medo, de muito analfabetismo, não tinha imprensa, não tinha livros. A circulação de livros era submetida à censura. Tinha havido uma explosão populacional durante o século XVIII. A população, que no final do século XVII era de apenas 300.000 habitantes, saltou para 3 milhões, 4 milhões quando a corte chegou aqui, em função da descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Houve uma corrida. Aconteceu no Brasil no século XVIII alguma coisa semelhante ao que ocorreu no estado do Pará na década de 70 com Serra Pelada, ou seja, uma grande corrida do ouro. Só de escravos entraram no Brasil mais de 1 milhão de pessoas para trabalhar nessas novas minas de ouro e diamante. Mas já havia uma decadência nessa produção de ouro e diamante, né? Só para avançar um pouquinho mais, esse é o Rio de Janeiro no ano da independência, um vilarejo bastante pequeno, bastante precário. Uma fazenda de farinha no interior da Bahia, no interior do Brasil. Um engenho de cana-de-açúcar para fazer açúcar, né, no interior do Nordeste. Esse já é um engenho até relativamente moderno, mas mostra essa economia rudimentar do Brasil daquela época. Os tropeiros, que eram os caminhoneiros da época, que faziam o rudimentar comércio do Vale do Paraíba, com o sul de Minas e interior do Rio de Janeiro, para abastecer essa colônia, onde construir estradas era proibido por lei, com a desculpa de combater o contrabando de ouro e diamantes. E aqui os escravos. Os escravos, aqui é o mercado do Valongo, que no ano de 1808 era o maior mercado negreiro das Américas. O Valongo, no Rio de Janeiro, recebia entre 10 e 18 mil escravos por ano. Os escravos atravessavam o oceano em condições absolutamente precárias. Então, imagine, se a viagem da família real foi aquela agrura que eu citei há pouco, com piolho, com rato, barata, imagina atravessar o Oceano Atlântico no porão de um navio negreiro. De cada 2 escravos capturados na África, só um chegava vivo ao seu local de trabalho no Brasil. A mortalidade era de 45%. O que significa que se em 300 anos vieram 10 milhões de escravos para a América, outros 10 milhões devem ter morrido durante a travessia ou nas suas zonas de captura.